Eu quero agradecer aí, né, Fabíola, Ione, por ter tirado esse tempinho para conversar. Já vou falar com as duas, mas vamos começar pela Fabíola aqui. Eu já conheço muito dos seus poemas, Fabíola, são maravilhosos, né? E eu não sei se esse é o primeiro livro de poemas, que eu conheço você com seus livros de infanto-juvenil, né? E como está sendo essa experiência? É realmente o primeiro livro de outro gênero? E qual a experiência que você está tendo com esse novo livro, né, agora de poemas? Fala para nós. Olá, Luciano. É um prazer muito grande estar participando desse podcast e uma alegria imensa poder conversar com o seu público. Luciano, os meus poemas, durante algum tempo, estiveram publicados em coletâneas, várias coletâneas, não só aqui da nossa região, da Grande Vitória, como algumas coletâneas também, Brasil afora. Então, durante muito tempo, eu preferi colocar esses poemas para que eu tivesse um feedback das pessoas que os lessem e pudessem perceber a aceitação desses textos na mídia, entre os amigos, entre outros autores. E com grande satisfação eu sempre recebi um resultado, uma análise muito bacana desses textos. Também faço a publicação dos meus poemas no blog chamado Biulíssima. E nele eu consigo fazer as publicações quase que semanalmente. O livro Corpo de Lua e Coração de Sol, ele nasce da junção desses vários textos que estão circulando, tanto no Instagram, Facebook, nesse blog. E junto com a Ione, a gente resolve então fazer essa coletânea de nós duas. Maravilha, e logo nós vamos poder estar conferindo, né? Como é que ficou aí. Eu imagino, né, Ione, que precisa ter uma amizade muito grande para se fazer um livro junto com outro escritor, né? Eu vejo que vocês são muito amigas, eu acompanho isso, mas eu acho que é necessário realmente uma grande amizade para estar fazendo um trabalho assim em conjunto, né? O que você fala sobre isso aí? Obrigado aí por estar participando. Eu que agradeço o convite de participar nesse momento do podcast. E realmente, Luciano, eu e Fabíola, às vezes a gente fala que a gente é casca de bala, né? Porque nossa amizade, ela começou pela escrita, por se tratar, né, de duas escritoras e que com livro infanto-juvenil e apaixonadas por poemas, né, poemas que falam de realidades duras que a gente transforma, ameniza um pouco quando a gente coloca em um poema para falar de coisas tão fortes, de situações tão fortes como nós escolhemos para colocar nesse livro. Então, assim, diante da nossa amizade, porque nós somos amigas, nossos maridos são amigos, e aí a gente caminha juntas de dialogar sobre a nossa escrita, sobre as escolhas de tema que nós utilizamos em nossos poemas, e a gente tem sempre essa troca. Amiga, olha esse poema que eu escrevi. O que você acha? Né? O que você acha desse poema? E aí a gente sempre tem trocado. E nós percebemos que além de muita coisa que a gente gosta, das mesmas coisas, a gente ainda tem em comum esse gosto por falar de situações duras, né, de uma forma que a gente possa se expressar, mas com menos dureza. Né? E assim que a gente tem caminhado essa nossa amizade, tem sido dessa forma. Bacana, e ainda com a Ione, eu queria saber, né, porque eu particularmente eu conhecia também suas obras infantis, né, infanto-juvenis, inclusive ela tem algumas obras, né, e como é que é agora escrever um livro de poema, né, precisa desligar a chave da escritora de literatura infantil e ligar uma outra, entrar num outro clima, qual é o mais desafiador para você, é o infantil ou é o de poemas?
Eu acho que o poema, porque a gente fala de coisas muito sérias nos nossos poemas, né? E a literatura infantil não deixa de ser séria, mas é algo que eu faço brincando demais. Mas quando a gente trata dos poemas, o tipo de escrita que nós utilizamos aqui nesse livro, Corpo de Lua, Coração de Sol, a gente tem falado de mulheres, do cotidiano de mulheres, falado de nós mesmas, né? De mulheres que nós conhecemos, de mulheres que nós amamos, de mulheres que muitas vezes a gente vê, né, sofrendo, passando por alguma situação que traz dor. Né? Então eu acho que falar desses sentimentos, falar dessas questões que perpassam o cotidiano de mulheres, eu acho que é um pouco mais difícil do que escrever literatura infantil. Sim, eu imagino. E nos aprofundando mais um pouco na obra, eu queria perguntar a Fabíola, né? Esse título, né? Ela explicasse um pouquinho melhor qual é a relação, né, desse título com os textos em si. Com certeza há uma correlação aí, mas quando perpassa, né, pela vida dessas mulheres, é na questão também racial, é só na questão conjugal? Você pode esmiuçar um pouquinho, né, sem tirar ali a surpresa do livro aí pra gente? Os últimos dados acerca da violência contra a mulher apontam que no ano de 2024, 38 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. Esse número aponta para um quantitativo de mulheres que sofreram feminicídio e, em sua maioria, são mulheres negras. Isso significa que a arma que nos mata, a arma que está apontada para nossas cabeças, são armas de uma crueldade sem tamanho para essas mulheres que representam uma maioria populacional, mas que vivem à margem em diversos segmentos e por diversas razões. Então, Corpo de Lua e Coração de Sol fala para todas as mulheres, mas especialmente para as mulheres negras da nossa sociedade. A gente esteve recentemente na Secretaria de Direitos Humanos, conversando com a gerente de promoção de igualdade racial, e ela reafirmou esse pensamento para nós, recebendo esse livro com um carinho enorme, falando da responsabilidade que é escrever sobre essa temática, considerando essa perspectiva, né? Todas as mulheres são vítimas da violência, mas não podemos negar que a mulher negra, ela tem sido muito mais alvo do que as outras mulheres. Corpo de Lua é uma expressão que a gente optou por se tratar dessa forma genuína que a mulher tem de transformar a si mesma, como se fossem fases, né? A mulher, ela tem essa capacidade de superar os seus obstáculos, e não que isso seja fácil, mas que seja necessário por conta das mazelas, das dificuldades, por conta das dores, dos medos, dos desafios. E quando a gente fala em Coração de Sol, é por essa perspectiva de que sempre querer amar apesar de tudo. A mulher genuinamente ama seus filhos, ama as pessoas que estão ao seu redor, e quando ela aprende a amar a si mesma, ela consegue se libertar do ciclo de violência. É preciso se reconhecer como sol, para que você possa entender esse seu lado lua e transformar, talvez, uma situação de crueldade, de violência, em algo melhor para si. Bacana, não tenho dúvida de que vai ser sucesso esse livro. Já estamos ficando curiosos em conhecer, né? Mas para deixar o pessoal aí já entrar no clima, aquele gostinho de querer saber os outros textos, né? Eu vou pedir aqui para a Ione se ela não poderia estar lendo para a gente aqui um dos seus textos aí, né? Do livro. Vou deixar ela à vontade aqui. O poema A Lua. Tão linda e grande na imensa escuridão, me apresenta a menina doce e sonhadora. Faz da espera um jogo do contente, tramando traquinagens no sussurrar das ondas do mar. Do amor que logo vai chegar, que não assusta nem encoraja, mas faz acontecer, que tem planos para o futuro e que pode esperar.
Diante da notória luz do sol, que anuncia um novo amanhecer, a lua se afasta e o astro-rei já vem aparecer. Desse livro aí, aonde vocês vão tocar aí os assuntos. Então, mas que eu gostaria de saber, assim, particularmente, né, da sua cabeça, do seu coração, por que você resolveu escrever sobre esse tema, sobre esse assunto aí? Fala para nós. Luciano, quando eu e Ione resolvemos reunir nossos poemas e fazer esse livro, a gente entendia que em Corpo de Lua e Coração de Sol, as palavras elas iam se entrelaçar, como fios de histórias que atravessam gerações de mulheres, as nossas mães, as nossas avós, e a gente pensava nas nossas filhas também neste momento, né? Que daqui a pouco serão mulheres nessa sociedade. Por meio de poemas intensos e tocantes, o livro ele explora a complexidade da experiência feminina, sabe, Lu? Em um mundo marcado por lutas e injustiças. Feminicídios, o peso do trabalho, o desafio diário, o enfrentamento do patriarcado são temas centrais. Cada verso, Luciano, denuncia e ao mesmo tempo celebra a nossa existência e a nossa resiliência. Eu penso que este livro ele foi escrito para encorajar e fortalecer mulheres que enfrentam a violência diária. Ele é uma homenagem também a todas as que um dia perderam suas vidas, sabe, Lu? Pelas mãos daqueles que prometeram amor eterno, mas entregaram o oposto. Então, neste livro, cada verso é uma celebração da passagem dessas irmãs, dessas mulheres, ceifadas antes do tempo, como aconteceu hoje mesmo, quando a gente acordou e viu o telejornal como mais uma mulher vítima de feminicídio. Então, Corpo de Lua e Coração de Sol é um lembrete de que o amor não pode ser instrumento de dor. Maravilha, e não pode mesmo, né? Tem que ser instrumento de alegria, de coisas boas. Muito bom. E ainda com você, Fabíola, depois também a Ione pode falar, né? É uma coisa que os leitores costumam gostar muito de ouvir, é a referência, né? Você escreve aí agora literatura infanto-juvenil e agora poema, mas você tem aqueles autores que te influenciam, que você se espelha, que você gosta, que muitas vezes a gente sempre tem, né? Autores como referência, como inspiração. Você tem, de repente, até capixaba, ou até a nível nacional, não tem problema. Quem você apontaria assim como uma referência, alguém que você gosta muito de ler e serve de inspiração para você? Eu amo os textos de Adélia Prado. Para mim, são textos que falam deste cotidiano de mulher. E Cecília Meirelles sempre foi uma inspiração para mim também. Eu sou formada em letras, então eu tenho assim, aquele conhecimento da literatura. E a literatura feita por mulheres sempre me encantou. Né? Mais recentemente, eu li um livro Quem Tem Mãe, Catarina, também maravilhoso, que encheu muito a minha vida de inspiração, da Carla. Então, são autoras que ultimamente têm me enchido mesmo, sabe, de presença. Eu gosto muito de mulheres autoras. Eu também gosto muito, inclusive eu sou leitor mais de mulheres do que de homens, é impressionante. E você, Ione, tem alguma inspiração assim, autoras prediletas? Sim, eu tenho algumas, né, mas eu gosto muito da Conceição Evaristo. Eu acho que é uma inspiração para nós, mulheres. E também que traz esse texto de falar sobre o cotidiano, falar das nossas histórias. Né? E aí eu acho que isso escrevivência. Eu acho que isso é fundamental. Eu estava falando com a Fabíola e cheguei a comentar com você, Luciano, que eu escrevo muito daquilo que me afeta. Né? Então eu tenho encontrado muitas inspirações a partir disso, né? E eu acho que você consegue colocar suas emoções e tratar com elas também a partir da escrita, né? Então eu acredito que é dessa forma que a gente escreve e a inspiração vem dessas mulheres, né, potentes que escrevem e que são inspirações pra gente. Já é isso aí. E eu sei que vocês já estão aí com uma data para lançamento do livro. Vocês querem não, a gente faz questão, né, que você
divulgue aí, fale pra gente onde que vai ser, qual a data, se de repente já podemos adquirir aí numa pré-venda também, né? Fala aí pra nós. Então, Luciano, a perspectiva de trabalho com este livro vai para além do lançamento e para além da vendagem desses livros. Nós queremos que Corpo de Lua e Coração de Sol chegue a muitas mulheres. Então, nós estamos planejando rodas de conversa, nós estamos planejando encontros presenciais por meio de palestras, por meio de ações ligadas a projetos sociais, a projetos literários. Então, nós queremos estar em espaços onde nós podemos ler esses poemas e promover uma reflexão sobre todos eles, visando mesmo uma transformação de vida, uma virada de chave para quem precisa estar ouvindo e vivenciando, sabe? Porque a gente entende que quando você transforma a palavra em arte, isso vira um instrumento muito forte dentro da sociedade. Nós estamos com um lançamento previsto para o dia 5 de fevereiro, no Teatro Sônia Cabral, às 19 horas. Nós também temos um lançamento oficial no dia 21 de fevereiro, na Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha, que situa ali onde era a antiga Câmara de Vereadores. E estamos com a nossa agenda aberta para as pessoas que compreenderam o projeto e querem a nossa presença. E com certeza vão querer. Maravilha, né? Estamos aí com um convite. Estão todos convidados para participarem, porque realmente é uma obra que vale a pena vocês prestigiarem, né? Apresentarem para os filhos, presentearem amigos, namorada. Realmente eu sugiro que vocês participem dos eventos e confiram aí esse lançamento. Inclusive, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o livro, sobre o lançamento, sobre como adquirir, qualquer coisa, eu acho que vocês podem acessar a rede social delas, né? Inclusive, o livro tem um Instagram próprio dele, né? Você quer falar as redes sociais aí, Fabíola? De repente é de vocês, é do livro e tal. A Ione vai falar. O nosso livro, ele tem um Instagram, Corpo de Lua, Coração de Sol, que você pode acessar. Tem partes dos nossos poemas, tem indicações de leitura. Nós fizemos várias postagens já, preparando para esse dia do lançamento. E com isso vocês encontram ali várias sugestões de leitura, várias dicas. E nossas redes sociais também. O meu Instagram é Ione Duarte Dias. O de Fabíola é Fabíola Sampaio. E aí você pode encontrar nossas postagens. Lá nós fazemos também diariamente alguns apontamentos sobre a questão da violência contra a mulher. E eu acho que a gente não pode se calar diante dessas situações, né? E os nossos poemas, eles tratam essas demandas. Joia! Então acessem lá, sigam, né, o arroba aí das escritoras e do livro, né, como foi mencionado. E eu peço também a Fabíola e a Ione que utilizem a revista Literatura ao máximo para divulgar o evento, divulgar o trabalho. Está à disposição e também está à disposição de vocês aí que quiserem conferir a revista com um anúncio desses lançamentos e muito mais. É só entrar lá no arroba Literatura ao Máximo e entre em contato lá e vocês vão ter todas essas novidades. A gente vai terminar o nosso podcast com mais uma declamação aí do poema, né? Agora a Fabíola Sampaio vai declamar pra gente. Mas antes disso, né, eu vou abrir o espaço para que vocês façam suas considerações finais, né? A Ione aqui primeiro. Obrigada, Luciano. Eu acho que nós, aqui nessa tarde, nós conseguimos colocar, né, para você e para as outras pessoas que estarão escutando esse podcast, qual é a intenção
né, por trás desse projeto, porque não é só um livro, é um projeto para resgatar mulheres, é um projeto para fortalecer mulheres, para trabalhar a autoestima das mulheres. Então, assim, esse livro, ele foi pensado nesse sentido. Ele não foi pensado simplesmente um livro de poemas, mas ele foi pensado como um projeto para transformar vidas, né? E eu acho que hoje nós conseguimos colocar um pouco sobre isso aqui, né, falando para vocês. Fabíola. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Luciano Máximo pela oportunidade deste podcast. Dizer que eu e Ione, nós somos duas mulheres que possuem um laço de amizade muito forte, e que esse laço de amizade ele está muito sedimentado nos nossos poemas. Gostaria também de agradecer, a minha mãe, a minha filha, pela oportunidade de fazerem parte da minha vida e me proporcionar essa inspiração, porque são essas mulheres que fazem parte do nosso cotidiano que sempre nos inspiraram. Isso aí, agora vamos encerrar nosso podcast de hoje com a Fabíola declamando aí mais um poema que consta aí no livro Coração de Lua, Corpo de Lua, Coração de Sol. É um trocadilho. Mas é um bom nome. Vamos encerrar com a Fabíola. Inspirado nos versos de Coríntios 2, 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. O poema Eu Prometo. Eu sei que haverá dias tristes e que a vida nem sempre sorrirá para mim, mas eu sorrirei para ela descaradamente e debocharei da sua seriedade, inventarei caretas para torná-la engraçada. Sorrirei dos seus desencantos e acreditarei em sua simplicidade. No mal que vai passar, no bem que vai vencer e no amor que sempre triunfará. Nas manhãs nubladas, vou vestir minha roupa de sol. Nos dias de chuva, vou me banhar de esperança. E nas noites cansadas, vou balançar meus sonhos numa rede de pano presa na varanda. E vai ser sempre assim, de riso em riso, dançando em meio ao deserto, as dores, os medos e as perdas. Quero celebrar a vida, manifestar a minha identidade e viver a minha promessa, transformando a minha fé em atitude, em alegria e gratidão.